para todos, quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. A porta da graça. Quando é que a porta da graça se fechará? Eu, como pré-tribulacionista, quero responder essa pergunta. Para nós, como pré-tribulacionistas, nós não cremos que a porta da graça se fechará. Nós cremos que a igreja será arrebatada a qualquer momento. Nós cremos que o arrebatamento da igreja será a qualquer momento. E que a igreja não passará pela grande tribulação e que a porta da graça continua sendo aberta, porque nós cremos que haverá salvação na grande tribulação. Também nós cremos que depois do final da grande tribulação, lá em Mateus capítulo 24, versículo 29 e 31, que Jesus vem, todos os olhos verão. Nós cremos ali que a salvação de Israel não será arrebatamento de Israel, que não tem mais arrebatamento, é somente para a igreja. Então haverá salvação para Israel, julgamento das nações. Está lá em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, que Jesus vai separar bode e ovelha. Essas ovelhas não é a igreja para nós, como pré-tribulacionista, não é a igreja. E os bodes serão os ímpios. E as ovelhas serão as nações que vão proteger Israel na grande tribulação, que não vão aceitar o governo do anticristo, nem a sua marca, e vai crer em Cristo. E os meus pequeninos irmãos, que tem 3 grupos de pessoas, os bodes, as ovelhas e meus pequeninos irmãos, nós cremos que é o judeu. Então, para o judeu que ainda não crê em Jesus, vai crer em Jesus na última hora, quando Jesus vier. Então, muitos vão crer em Jesus, se arrepender, quando Jesus vier para a salvação do judeu. A pergunta se faz para o pós-tribulacionista é: quando é que a porta da graça se fecha? Muitos dizem que a porta da graça se fecha quando Jesus vier. Para o pós-tribulacionista, ele crê que quando é que Jesus vem? Depois da grande tribulação, está lá em Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31, que logo após aquela grande aflição, Jesus virá e todos os olhos verá. Então, nesse momento, para os judeus, para os pós-tribulacionistas, crê que a porta da graça se fecha. Então, não haverá salvação mais depois que Jesus vir. Então, a pergunta se faz existe um milênio literal? Alguns pós que não crê no milênio literal. Outros creem que o milênio literal será no céu. Mas eu quero responder para aqueles que creem no milênio literal que será aqui na terra. Cristo vai reinar aqui na terra. Nós, como pré-tribulacionistas, nós cremos também que Cristo reinará aqui na terra. Então, no milênio, primeira coisa, se faz a pergunta para o pós-tribulacionista, quando a porta da graça se fecha, então quem entra no milênio para reinar com Cristo no milênio? Essa é a primeira pergunta. Quem é que vai entrar com Cristo para reinar no milênio? Porque para o pós-tribulacionista só tem uma solução, a igreja. Somente a igreja que entra no milênio. Porque para o pós-tribulacionista ele crê que essas ovelhas é a igreja. E os bodes são os ímpios. Só que os ímpios serão destruídos. Quem sobra é as ovelhas, que é a igreja. Então quem é que entra no milênio? Para o pós é a igreja. Só que a pergunta se faz se a porta da graça já se fechou, a pergunta vai nascer pessoa no milênio? Se nascer pessoa no milênio, essas pessoas já é predestinada à perdição. Aí é outro debate sobre a questão da predestinação. Essas pessoas já é predestinada à perdição. Nós, como pré-tribulacionistas, nós não cremos também na predestinação fatalista, que Deus já predestinou um para a salvação, outro para a perdição, e que essas pessoas já são predestinadas, nós não cremos também. É na visão pós. A pergunta se faz essas pessoas que vão nascer no milênio predestinada para perdição, porque se a porta da graça se fechou, não tem salvação. Então, continuando Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8, diz assim, que o diabo vai ser solto depois de 1000 anos e vai enganar as nações. Então, quem é que entra no milênio? Se só entra a igreja, então a igreja vai ser enganada novamente, porque Satanás vai ser solto depois de 1000 anos para enganar as nações. Então, quem que vai ser enganado? A igreja. Se não é a igreja, então quem é que entra no milênio com a igreja para o pós-tribulacionista? Porque Satanás será solto e enganará as nações. Então, que nação são essas que serão enganadas por Satanás se só entrar a igreja? Então, se ele disser que entra a igreja, mas entra
outras pessoas sem ser a igreja. Então a pergunta que se faz é essa. Essas pessoas vão produzir, vai nascer pessoa? Se nascer pessoa, já não é salva. Porque a porta da graça já se fechou. Então não haverá salvação no milênio. Então este é o problema. E se não nascer pessoa no milênio? Aí este é o problema. Se não nascer pessoa no milênio, e se entra a pessoa fora a igreja, então essas pessoas vão ter que durar 1000 anos. Porque a Bíblia diz que Satanás será preso, depois será solto 1000 anos. Se não nascer pessoa, então essas pessoas que entram vai ter que durar 1000 anos, porque a Bíblia diz que Satanás será solto, enganará as nações. Enganar quem? Essas pessoas que vão durar 1000 anos é outro problema para o pós-tribulacionista resolver. Para aquele que crê no milênio literal. Mas para aqueles que crê que o milênio será no céu, então se o milênio será no céu, a igreja será arrebatada, os ímpios destruídos, Satanás será preso para não enganar as nações. Enganar quem? Se não tem ninguém, depois Satanás será solto e enganará as nações. Que nações são essas para aqueles que crê que o milênio é no céu? Quem é que crê que o milênio é no céu? 1000 anos. Os adventistas, ele crê que o milênio será no céu. Então, se o milênio será no céu, Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8, diz que quando Satanás será solto, enganará as nações. Então, que nações são essas? Para os adventistas, ele vai dizer que são as pessoas mortas. Todos os ímpios que morreram desde Adão até agora vão ressuscitar e Satanás vai enganar. O problema é enganar aqueles que já estão enganados. Esse é o problema. Segundo se essas pessoas que morreram vai ressuscitar para ser enganado, vai ser destruído quando Jesus vir. Eles creem que vai ser destruído, vai descer fogo do céu, vai consumir todo. A pergunta é, já é o juízo final para eles que crêem no milênio dessa forma? Então esse é o problema, porque se não for o juízo final, vai ter que ressuscitar de novo para ir para o juízo final. Então haverá 3 ressurreições aí nesse caso. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, o homem está ordenado a morrer uma só vez depois da morte, sexo e juízo. Então não existe 2, 3 ressurreição. Ok? Então esta é a questão para o pós. Porque existe o pós que crê no milênio, que não é literal, é simbólico. Tem um pós que crê que o milênio é literal. Eu como pré também, eu creio que o milênio é literal. E tem um pós que crê que o milênio não é na terra, é no céu. Então existe a divergência de milênio aí nessa questão. Agora, nossa visão como pré-tribulacionista, nós cremos que nesse milênio, quem é que entra? As ovelhas não é a igreja. A igreja foi arrebatada antes, depois Jesus vem para Israel. Essas ovelhas são as nações que não se aceitou o governo do anticristo, se converteu a Cristo, protege Israel. E quando Jesus vir, vai separar bode e ovelha. Os bodes são aquelas pessoas que aceitou a marca da besta, se viu ao anticristo, será lançado no inferno. Então o que acontece? Essas ovelhas vão entrar no milênio com o corpo não glorificado, porque só entra no milênio quem tem o corpo glorificado, que é a igreja. Então tanto essas nações como Israel vai entrar com o corpo normal e vai nascer pessoa. Então essas crianças vão brincar com o leão vai comer palha, e aí então no milênio tudo isso. Vai nascer pessoa, então no milênio, 1000 anos, vai nascer pessoa, vai crescer. Então muitas pessoas serão enganadas no milênio, quando Satanás será solto depois de 1000 anos. Então quem que Satanás vai enganar? As pessoas que vão nascer no milênio, não todas as pessoas. É um assunto escatológico, é um assunto que é muito extenso, grande, mas a questão é um resumo do que vai acontecer, ok? Então nós cremos que quem vai ser enganado, essas pessoas são as pessoas que vão nascer no milênio. Não é mais a igreja não pode ser mais enganada. Agora, para o pós-tribulacionista que crê também, a pergunta se faz a porta da graça se fecha, vai nascer pessoa no milênio? Não, então, quem nasce no milênio já nasce predestinado à perdição. E a segunda pergunta quem é que entra no milênio? Então, para o pós responder essa pergunta, ok? E para aqueles que creem que o milênio será no céu, quem é que Satanás vai enganar? Será os mortos? Então os mortos já morreu, ressuscita, morre de novo. Esse é o problema para aqueles que creem no milênio, que são adventistas, que creem que o milênio será no céu. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. Gosto muito de estudar escatologia. E se você quiser falar um pouco de escatologia com a minha pessoa, mesmo tendo a divergência de escatologia, então estou disposto a conversar com qualquer um pós-tribulacionista. Amém? Eu sou pré-tribulacionista. Que Deus abençoe em nome de Jesus.